Você quer melhorar nas suas leituras, mas não tem tempo suficiente para fazer isso, ou então não tem entusiasmo para ler qualquer livro que você queira, isso acabou hoje. Eu quero compartilhar com você 5 sugestões simples, práticas, mas ao mesmo tempo poderosas para você aplicar na sua realidade. Você vai ler mais, ler melhor e, com certeza, ler eficazmente. Então, vem comigo até o final dessa jornada que eu quero te mostrar. Se é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal. Aqui nesse canal nós falamos sobre estudo e leitura para você se tornar uma pessoa melhor. Beleza? Então vamos para nossa primeira sugestão que eu tenho para você. Leia profundamente. Muitas pessoas pegam o livro sem a pretensão de aprender nada, ou então a mesmo só folhear aquele livro. Tanto ler apenas resumo não vai te garantir um aprendizado certo e nem saber do que vai se tratar aquele livro. Que você tenha um aprofundamento, você precisa ser intencional. Intencional vai te deixar muito mais assertivo e você vai conseguir ler melhor do que se trata aquele livro. E quando eu falo sobre esses termos de você ser assertivo, é porque você vai ser muito mais focado nas palavras-chave, você vai entender o contexto daquele livro e você vai conseguir explicar tudo aquilo em apenas poucos minutos. Assim, o seu cérebro vai entender quais são as informações desnecessárias para ele eliminar e também só vai focar naquelas palavras-chave do entendimento no seu aprendizado. Então, você precisa ser intencional, você precisa se aprofundar. Não adianta nada você pegar o livro e somente folhear ou ler resumo na internet. Seja intencional e aprofundado. Partindo para a segunda sugestão, leia os seus livros perfeitos. Eu sei que aqui no Brasil nós não temos a cultura de ler ou então de estudar, né? Um dos fatores que eu creio que seja a nossa ignorância, digamos assim, é porque a gente não tem acesso financeiro a livros. O que eu quero dizer com isso? A produção e o custo de um livro aqui no Brasil é muito caro. E isso impacta muito na nossa aquisição. Por isso que você tem que escolher os seus livros perfeitos. E como é que você pode fazer isso? Procure pessoas que indiquem livros, procure livros que te ajudem no seu cotidiano, que seja útil na aplicação desse conhecimento. A gente não possa perder primeiramente tempo, que é o que a gente menos quer aqui, e também dinheiro, porque já não tem muito. Procure pessoas que tenham indicações de livros. Por exemplo, aqui no meu canal tem uma playlist onde eu te indico alguns livros cristãos, se você for dessa linha mais cristã. Se não, também eu te convido a ver os vídeos aqui no meu canal, que te ajudam muito e são aplicáveis na nossa vida. Seja os booktubers que nós temos aqui nessa plataforma, seja no Instagram, no TikTok, não sei. Em alguma plataforma você vai encontrar alguém indicando o livro. Um parêntese aqui é que você procure pessoas que sejam confiáveis, que sejam pessoas que você respeite e que também você analise todo o contexto e o ponto de vista desse autor ou dessa pessoa que está indicando o livro para você. E assim você vai entender como essas pessoas, por que elas indicam o que indicam. Por exemplo, eu acabei de falar aqui que eu indico o livro cristão, né? Então você vai entender a visão como aquele livro vai ser aplicável na sua vida. E já fazendo aqui o meu merchan, eu já tenho uma livraria lá no Marketplace da Magazine Luiza. Então, vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser alguma indicação de livro, comprar algum livro, passa lá na minha livraria, que com certeza vai ter para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu te peço que tu faça 2 coisas. A primeira é deixar o teu like. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante para você e distribuir para mais pessoas. E deixa a tua inscrição também, para eu entender que está sendo relevante para sua vida. Então, partindo agora para a terceira sugestão, faça uma lista de tarefas. Quando eu falo para você fazer uma lista de tarefa, não é qualquer lista de tarefa. Primeiramente, você tem que fazer essa lista de tarefa pensando como aquele livro vai ser aplicado na sua vida. Tudo que você aprendeu ali, você vai colocar metas ou realmente fazer aquilo que o livro está dando para você. Às vezes todos nós sabemos o que devemos fazer, mas a gente não faz. Por esse motivo que é importante você anotar nessa lista de tarefas todas as dicas que aquele livro deu para você. Por exemplo, tem um livro, você vai ler um livro de finanças. Eu encorajo você a ler sempre os livros e não pegar conteúdos e dicas rasas do Primo Rico. Esse livro de finanças, por exemplo, no livro do Primo Rico aqui, ele te dá 5 investimentos que você pode ter uma renda extra, digamos assim. Então, nessa lista, você vai colocar o que você aprendeu nessa lista de tarefas e como você vai aplicar aquele conhecimento. Se você não anotar e depois aplicar isso na sua realidade, a sua leitura e os seus estudos vão ser inúteis. Por quê? Porque você, primeiramente, não canalizou aquela informação, você não colocou em um lugar específico e isso vai se dispersar e foi só perda de tempo
para que você, né, só lê um livro ali de passatempo e não foi aplicado na sua vida. Viu a dica do livro que você está lendo? Anote numa lista de tarefa e tente aplicar aquilo na sua vida. E se você consegue fazer isso durante uma semana, eu te peço que tu tenha um feedback. Quando fizer isso, volta aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você conseguiu ou não. Quarta sugestão é leia o mesmo assunto com pontos de vista diferentes. Bom, eu já falei aqui no meu canal que eu sou cristã, né? E quando eu estou estudando um versículo bíblico ou algo relacionado ali na teologia, eu sempre tento pegar referências que sejam de ponto de vista diferente. Por exemplo, no versículo bíblico, como eu falei para você, eu pego versões da Bíblia para entender qual é, primeiramente, o contexto e, segundo, entender quais são os pontos de vista. Pontos de vistas? Não sei se tá certo esse português. Comenta aqui se tá certo o português, né? Pra tu me ajudar aí. Por exemplo, existe a Bíblia atualizada e revista do padre João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia bem antiga aí. Ou então outra Bíblia chamada Nova Versão Internacional, ou então outra Bíblia chamada Bíblia Viva. Eles têm os mesmos versículos, mas em pontos de vista diferentes. Eu tento analisar, como eu falei, o contexto e saber o que aquele versículo quer falar pra gente. Assim também em qualquer outro livro que você vá ler. Procure pontos de vista diferentes, procure autores diferentes. Muitas vezes você vai divergir da ideia e dos conceitos que ele coloca ali. A alma do negócio, digamos assim, é que você vai entender quais são as informações que você concorda, discorda. Também te dá uma visão de longo alcance, porque você vai diferenciar um pensamento do outro. Por exemplo, no meu contexto aqui, eu não gosto muito de ler livro de autoajuda, mas eu não gosto muito. Mas eu tento ler ali alguns livros para entender qual é o pensamento daquele autor, o que eu faço de divergência com ele e qual é o pensamento por trás daquilo. Então, fazer isso, dar o mesmo assunto com pontos de vista diferentes, te dá muito mais conhecimento e muito mais visão e também te dá muito mais poder de decisão para saber aí, na sua realidade, no seu contexto, o que é bom ou ruim para você. E último, mas não menos importante, faça uma leitura eficaz. Por que eu te falo isso? Primeiramente porque eu comecei esse vídeo falando que muitas vezes a gente não tem a pretensão, a intenção de ler um livro e a gente quer só aprender através de resumo ou de algo assim muito mais fácil. Não faça isso. O que eu te recomendo aqui a fazer uma leitura eficaz é você pegar 3 títulos, por exemplo, de um assunto que você quer estudar. Na minha realidade, no meu caso aqui, ano passado, eu tô gravando esse vídeo em 2024 e eu fiz isso ano passado, em 2023, aqui no meu canal. Eu fiz uma pequena curadoria de livros cristãos que a gente pudesse aplicar na nossa vida. O que eu fiz? Eu comecei com 3 títulos para que eu pudesse entender sobre o assunto, definir quais são as palavras-chave que eu ia focar, para que eu não pudesse perder tempo e também dinheiro, porque, né, dinheiro eu não tenho muito. Também poupar o tempo aí de não ler informações ou livros que, né, tirasse o tempo que eu podia estar fazendo outras coisas. Importante porque primeiramente você vai pegar esses 3 títulos e vai atrás dos assuntos relacionados. Isso vai te dar foco e vai te dar muito mais assertividade na hora que começar a ler sobre um assunto. Então, comece com 3 títulos. Eu acho que você pegando o recorte daquele assunto que você vai ler, como comecei esse vídeo aqui também, você não vai perder tempo e também não vai perder o entusiasmo de continuar lendo sobre aquele assunto. Isso vai te deixar muito mais intencional, vai ser mais sustentável a longo prazo. Então, comece aí com os 3 títulos que mais te interessa para você ir atrás, não somente de resumo, mas também que seja útil e aplicável na sua vida. Nada disso vai ser eficaz se você não anotar essas informações que o livro passou para você. Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu tô te recomendando para que tu possa botar essas tuas anotações em prática. Aperta aqui que eu te espero em alguns segundos nesse vídeo aqui.